Olá, estudantes de matemática. Vamos resolver esse problema de valor inicial. Ou seja, nós temos uma equação diferencial e temos um valor inicial aqui. Ou seja, quando x for igual a zero, o y aplicado a essa função, resulta 2. Então, primeiro nós temos que resolver essa equação diferencial. Então, primeiro nós vamos observar essa equação diferencial e verificar se ela é uma equação exata. Ou seja, se quando eu calculo a derivada, uma derivada parcial aqui de m em relação a y, se vai dar o mesmo resultado do que a derivada de n em relação a x. E o que vem a ser essa minha função m é a função que está associada ao dx. Então aqui eu tenho uma m de xy, ou seja, uma função em x e y. E a minha função n é a função que está associada ao dy. Então aqui eu tenho uma n de xy. Então primeiro nós vamos fazer esse teste e vamos verificar se os resultados dão o mesmo, ou seja, derivada de m em relação a y. Vamos colocar aqui, derivada de m em relação a y. Vamos lá. Então aqui eu tenho cosseno x seno x. Vejam que eu estou derivando em função de y. Então cosseno x seno x é uma constante. Então a derivada é zero. Menos derivada de x y ao quadrado. O x aqui é uma constante, porque eu estou derivando em função de y. Então fica x que multiplica a derivada de y ao quadrado é 2y. Então, melhorando aqui, nós ficamos com menos 2xy. Bom, agora eu vou calcular a derivada de n, só que agora em relação a x. Então, a derivada de n. Vejam que é um produto de y por 1 menos x ao quadrado. Eu acho melhor fazer essa multiplicação, escrever y menos, eu estou multiplicando aqui o y por 1, que dá y por x ao quadrado, que vai dar yx ao quadrado. E agora eu calculo essa derivada em relação a x. Então, o y é uma constante, então a derivada vai ser zero. Menos yx ao quadrado, eu quero calcular a derivada em relação a x, então o y é uma constante que está multiplicando ali o x ao quadrado, então vai continuar. E derivada de x ao quadrado é 2x. Então, melhorando aqui, eu fico com menos 2xy. Vejam que a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Então, essa equação é uma equação diferencial, exata. Então, agora nós vamos utilizar a técnica para resolver essa equação. Então, para resolver essa equação diferencial exata, eu preciso considerar que existe uma função f. Vou colocar aqui uma função f de x e y, tal que, quando eu calculo a derivada dessa função f em relação a x, eu tenho como resultado m de xy. E quando eu calculo a derivada dessa função f em relação a y, eu tenho como resultado n de xy. Então, com essa consideração,
eu vou fazer aqui as igualdades, né? E depois calcular a integral, porque o meu objetivo é encontrar essa função f, porque essa função f é que vai formar a solução dessa equação diferencial exata. Então, primeiro, eu vou considerar aqui a função n de xy, porque ela aparentemente ela é mais simples de calcular a integral. Então, eu vou começar por ela. Então, eu vou dizer que a derivada de uma função f em relação a y é igual a minha n de xy, ou seja, y que multiplica 1 menos o x ao quadrado. Claro que nós podemos começar assim e depois perceber que ficou muito complicado e aí a gente volta e tenta começar pela função m. Bom, aqui eu vou escrever a parte da direita ali da igualdade, multiplicando aquele y pelo que está dentro dos parênteses. Então, derivada da função f em relação a y é igual a y menos yx ao quadrado. E agora eu vou calcular a integral dessa equação, né? A integral dos dois lados dessa equação, porque aqui à esquerda a integral da derivada da função é a própria função. Então, f de xy é igual. E do lado direito eu calculo a integral de y menos yx ao quadrado dy. Então, a integral de uma soma é igual à soma das integrais. Então, aqui vai ficar integral de y dy menos... Eu já posso considerar esse x ao quadrado como uma constante, né? Então, eu vou colocar ele aqui fora, que eu estou integrando em relação a y. Então, é integral de menos x ao quadrado y dy. Vou subir um pouco aqui. Integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Menos x ao quadrado, de novo, a integral de y dy, que é y ao quadrado sobre 2. Mais, e agora aqui nós temos uma função de x. Em vez de colocar a constante de integração, nós vamos colocar uma g de x, porque a gente calculou a integral em relação a y. Então, essa vem a ser a nossa f de xy. Nosso passo agora, o passo que nós daremos, é no sentido de encontrar qual é o valor dessa função g de x. Bom, agora, o que nós sabemos também é que a derivada dessa função f em relação a x vai ser igual a nossa m de xy, que nós marcamos ali no início. Então, eu vou calcular a derivada aqui em relação a x. E isso vai ser igual a m de xy. Então, derivando aqui em relação a x, vejam que y ao quadrado sobre 2 é uma constante, então vai dar 0, menos, estou derivando em relação a x, então aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2, que multiplica 2x. E a gente consegue cancelar aqui esse 2 com esse 2.
mais g' de x, porque essa função g nós não conhecemos, mas então aqui nós temos a derivada dela em relação a x. Então, m de x e y é igual a menos y ao quadrado x mais uma g' de x. Mas nós temos ali o valor dessa função m. Então, nós vamos fazer uma comparação agora. Eu vou buscar lá a função m, que está aqui. Então, vejam que ela é formada por menos x ao quadrado e tem um cosseno seno x. Fazendo uma comparação com essas duas, com essa igualdade, né? Nós vemos que aqui nós temos esse termo. Isso quer dizer que x' é igual ao cosseno x seno x. Então, vamos escrever isso aqui. Lembre que o nosso objetivo nesse momento é encontrar o valor dessa função g de x. Cosseno x seno x. Então, sabendo que a minha g' de x é igual a cosseno x seno x, o que eu tenho que fazer agora para descobrir qual é a minha função g é calcular a integral dos dois lados dessa igualdade. Então, a integral de g' de x é a própria g de x. Integral. Aqui eu já vou mudar a ordem, porque eu já visualizei que eu tenho aqui uma integral bem conhecida. Então, integral de seno x cosseno x é, na verdade, a integral de u du. Ou seja, eu estou chamando aqui a minha função u de seno x e a derivada do seno em relação a x é o cosseno x, ou seja, a minha du é igual a cosseno x dx. Aqui faltou eu colocar o dx, né? Que eu estou integrando em relação a x. Então, eu tenho a integral de u du, que é u na n mais 1 sobre n mais 1. Então, g de x é igual a u, que é seno de x, na n mais 1, né? Então, fica n seno ao quadrado, sobre n mais 1, que é 2. Então, essa é a minha g de x. E agora, eu já consigo escrever a solução da minha equação diferencial. Então, eu vou lá, olhar qual é a minha função f, que está aqui. Só vou substituir ali onde tinha g de x por seno ao quadrado sobre 2. Então, vou colocar aqui, essa é a minha função f, e aqui no lugar da g de x, eu escrevo seno ao quadrado de x sobre 2 também. Então, a solução dessa minha equação diferencial será y ao quadrado menos x ao quadrado y ao quadrado mais seno ao quadrado de x igual a uma constante. Esses denominadores, que são todos iguais a 2, eu já passei eles para o outro lado multiplicando essa constante, e como é uma constante, não tem problema de c ser igual a 2c. Então, aqui 2c, que a gente pode substituir por c, porque também é uma constante. E agora nós vamos trabalhar no nosso... porque esse era um problema de valor inicial.
Então, nós tínhamos ali uma condição inicial. Então, aqui está a minha condição inicial, ou seja, quando o x for igual a zero, o valor do meu y vai ser 2. Então, eu considero essa condição inicial aqui na solução da minha equação diferencial para encontrar o valor de c. Na verdade, o que a gente encontrou como solução foi uma família de funções. E a gente agora vai encontrar uma função em específico. Então, onde tem o y, nós vamos substituir por 2. Então, aqui fica 2 ao quadrado, menos. Onde tem o x, a gente vai colocar 0. 0 vezes 2 ao quadrado de novo, mais o seno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de 0, que é 0 também. Então, aqui, 2 ao quadrado é 4, menos 0 vezes o 2 ao quadrado, que vai dar 0, e mais seno de 0 é 0. Isso é igual a c. Esqueci de colocar aqui. Então, a gente conclui que c é igual a 4. Então, a solução, considerando esse problema de valor inicial, a solução para a nossa equação diferencial é y ao quadrado menos xy ao quadrado mais o seno ao quadrado de x, que é igual a 4. Essa é a solução da nossa equação diferencial, que se revelou uma equação diferencial exata.